Muito bem, gurizada, tudo certo com vocês? Estamos aqui ao vivo mais uma live falando então sobre o essencial de Chesterton, certo? Mais uma live que estamos aí juntos, unidos para falarmos sobre as ideias chestertonianas. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 18. Deixa eu botar até a obra aqui, ó, pra ficar bem legal. Aí, que bacana. É sobre isso aí que nós estamos vendo hoje mesmo, certo? Então, hoje o tema, até vou escrever aqui, ó, tema. Sejam todos muito bem-vindos aí, tá? Tema, a superstição da escola, certo? Eis o nosso tema de hoje. Um tema absurdamente atual, certo? Então nós vamos falar sobre isso aí. Enfim, creio que seja isso. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá aqui, ó, que daí fica centralizado aí, bacana, certo? A esposa mudou o cenário aqui. Mas vamos assim mesmo, certo? Vamos lá então. Só tirar a Nossa Senhora aqui também. Não tinha visto que fica assim. Pronto. Buenas, meus caros. É o seguinte, tá? Chesterton, então, falando sobre educação, sobre a escola especificamente, esse é o nosso tema de hoje, e é isso que nós vamos, então, conversar, certo? Buenas, beleza? É isso daí. Bom, como é que o Chesterton começa toda essa história? Começa contando, né, um caos, uma história, falando sobre as questões das reações, né, e o termo reacionário e por aí vai, onde ele fala que quando você entrega uma arma para um jovem rapaz, certo? A primeira vez que ele for atirar, ele vai perceber uma coisa que ele nunca tinha percebido, mesmo que tenha avisado ele, certo? Vai perceber que a arma tem uma reação, dá uma espécie de coice para trás, né? E esse coice lhe surpreende. Contudo, porém, entretanto, todavia, destarte, quando ele continua praticando o ato de dar um tiro, certo? O coice vai ficando cada vez menos surpreendente para ele. Ou seja, quanto mais ele vai repetindo aquela determinada ação, quanto mais ele vai repetindo aquele determinado caos, certo? Quanto mais esse jovem, então, vai fazendo este exercício, né, de atirar, menor fica a surpresa do Chesterton, certo? E mais fácil, mais previsível fica para este jovem, então, atirador neófito, certo? Bom, e o que isso tem a ver com as questões educacionais? Chesterton fala que no tempo dele, certo? E aí você sabe muito bem que o tempo de Chesterton tem tudo a ver com o nosso tempo. No tempo dele já estava em pauta o assunto problemas na educação, né? Educação moderna, educação que se cada vez mais se desprendeu, né, dos ideais medievais, onde temos aí grandes pedagogos, grandes educadores. Essa educação que foi se dissociando, então, foi se desmembrando, foi se tornando uma espécie de um monte de coisa ao longo de toda a história, né? E aqui fica a recomendação de um brasileiro, né, que escreve várias obras sobre história da educação, que eu recomendo a leitura, o professor Rui Afonso Nunes. Veja, tudo isso acontecendo, e o Chesterton fala que cada vez mais, quanto mais problemas tinha na educação, esses coices eram coices intelectuais, certo? Ou seja, cada vez mais era previsível que a escola não estava dando certo, que a escola, que esse movimento então de mandar os alunos para a aula, cada vez mais estava dando errado, e principalmente que quanto mais se percebia os erros na educação, quanto mais se percebia os problemas em volta disso, mais e mais aumentava a idolatria do homem moderno por aquilo que ele entende como educação, certo? Então, veja bem, o Chesterton quer trazer uma tese aí, uma tese essencial, porque o próprio Chesterton, quando jovem, ele não queria ir para a escola, né? Ele foi para a escola, viveu vários momentos dentro da escola, momentos ruins no primeiro momento, depois momentos muito bons dentro da escola, né? Ele gostava muito, caiu minha luz aqui, ele gostava muito das amizades que ele tinha na escola, certo? Porém,
Porém, logo cedo, Chesterton percebeu que havia na mentalidade moderna um grande problema que fazia com que a escola ocupasse um lugar central na vida da família, fazia que a escola ocupasse um lugar central na vida da sociedade, ou seja, você manda a criança para a escola e como que num passe de mágica aquela criança vai sair educada, formada, aquela criança vai sair apta para ser um grande homem, uma grande mulher e vai ser uma pessoa incrível, impressionante, que vai surpreender a todos, etc, e vai estar super bem educada, vai estar super bem familiarizada com os grandes temas da humanidade, etc, etc. E quanto mais, então, o homem ia alimentando essa espécie que até hoje, né, ou seja, o que as famílias, pelo menos na minha geração, certo? Eu não sei como é que é muito bem as gerações posteriores aí, então, crianças pequenas, até porque não se tem mais crianças, tem pets, né? Então, os pais de pet nem têm mais filhos, certo? Então, esse é um outro problema que o Chesterton também avisou. Agora, no meu tempo, os pais achavam que estava tudo resolvido em colocar a criança na melhor escola, certo? Coloca na melhor escola, ele vai estar preparado para a vida, vai passar na universidade, vai acontecer, e termina que então nós temos aí as maiores taxas de universitários formados trabalhando de Uber, infelizes com a sua vocação, desempregados, maconheiros, burros, analfabetos funcionais, etc. E as coisas só vão piorando. Quando não sai da escola já comunista, já, né, nem a universidade precisa perverter, já sai da escola pervertido. E vejam, isso tem tudo a ver com o tema que aconteceu ontem, né, o grande tema da internet, que foi a ascensão do PSOL, da esquerda, nas eleições municipais, né, como prefeitos, vereadores, etc. Porque só se surpreende com isso, certo? Quem nunca entrou numa sala de aula, quem nunca entrou dentro de um ensino fundamental, que seja do ensino médio, e percebeu o que estava então na pauta, né, dos assuntos dos jovens, entre eles e nas aulas, né? E os professores que vão então incrementando cada vez mais e mais ideologias e ideias perturbadoras como se fossem coisas normais na cabeça desses jovens. Então isso acontecendo cada vez mais demonstra, certo? Cada vez mais demonstra que o Brasil está infestado dessa ideologia. E o Chesterton já percebia que essa ideologia fazia com que a escola não fosse esse passe de mágica. Então, hoje em dia os pais acham que botando uma escola particular mais cara, etc., a criança vai sair... Não, a criança sai de lá abortista, entendeu? Aderindo ideologia de gênero, aderindo legalização da maconha, aderindo um monte de porcarias aí, inclusive em escolas católicas, né? E por aí vai a grande maioria delas. Bom, o que significa para Chesterton, então? Chesterton vai falar que isso, na verdade, é um reflexo de uma idolatria da sociedade com base numa instituição, uma palavra chamada educação. Né? Você fala educação, as pessoas já... Meu Deus, o Deus é educação, né? Ou seja, a pessoa tem que estar bem educada. Quando, na verdade, né, a escola deveria estar incluída dentro do imaginário popular, né, dentro da realidade das pessoas, como mais uma instituição, certo? Dentro do seu devido lugar, ou seja, você tem a família, você tem o lar, você tem o Estado, você tem a igreja, você tem, etc. Você vai dividindo, e você tem também a escola, certo? A escola, a educação, que vai formar os seus filhos, vai formar as famílias, vai formar tudo isso daí, etc, etc, certo? Vocês estão me escutando bem, né? Espero que estejam me ouvindo bem. Chegou meu cafezinho aqui. Vamos tomando e conversando. Bom, o fato é que, então, essa instituição, escola, está sendo tomada como uma espécie de Deus, estava dizendo Chesterton, onde as pessoas supersticiosamente acreditavam que, mandando as crianças para a escola, se tornariam pessoas melhores, pessoas mais afáveis, pessoas mais inteligentes, pessoas mais interessantes. Quando, na verdade, o Chesterton fala, olha, as pessoas que, na verdade, atualmente desprezam essa educação, as pessoas que têm ojeriza esse formalismo educacional, as pessoas que não ficam apegadas à grade e tal, e vão se formando de fato, né? As pessoas que têm realmente um interesse pela verdade, pela cultura de verdade, pelo catolicismo, por Deus em primeiro lugar, etc, etc. Essas pessoas, elas desprezam esse formato de educação como estava sendo ensinado. E o que isso significa, então, para Chesterton, que, na verdade, este modo de pensar a educação, esse modo de pensar a escola, né, na verdade ele se trata de uma idolatria, ou seja, você está colocando essa escola como um Deus.
E todo falso Deus exige também seus sacrifícios. E é isso que o Chesterton fala. O grande sacrifício, então, para esse falso Deus, então, é o sacrifício humano. Ou seja, quanto mais essas ideias se proliferam, quanto mais essas ideias estão incutidas na sociedade, quanto mais as pessoas realmente acreditam que dentro da escola elas vão resolver, você coloca a criança ali, meu Deus, que beleza, tá tudo feito, né? Quanto mais isso acontece, maior o sacrifício humano vai se tornando. Por quê? Porque foi se percebendo que as revoluções se fazem, então, a partir também da educação, certo? Tanto comunistas quanto liberais, ou seja, tanto esquerda quanto direita, foi percebendo que pela educação se conseguia incutir ideias, né? E ir, então, destronando a igreja, o Cristo e o próprio Deus, como aquelas 3 revoluções que a gente já conversou juntos por aqui, certo? Então, veja só, e veja que interessante. Esse sacrifício do homem, ele é justamente o oposto, eu quase morri aqui, justamente o oposto do sacrifício de Cristo, ou seja, Cristo se sacrifica a Ele mesmo para dar-nos a vida, né? E vida plena, vida em abundância. Enquanto que este falso Deus, então, ele, né, exige de ti o sacrifício para alimentar o seu bem-querer, certo? Deus nos pede um sacrifício atualmente, evidente, para carregarmos a cruz, mas ele mesmo fez isso primeiro, tomou as dores, nós participamos desse processo dentro de um mistério de amor. Agora, o falso Deus, então, né, faz justamente o contrário, ou seja, numa espécie de macaqueação demoníaca, né, daquilo que Deus fez, exerce justamente essa opressão de fazer com que a pessoa, então, exija o sacrifício dos outros sem ela mesma se sacrificar, ou seja, o sistema escolar nunca se sacrifica. O sistema escolar sempre se realimenta, sempre cresce, sempre dá um jeito de cobrar mais, de entregar menos, de estupidificar mais as crianças, de fazer mais e mais revolução, de colaborar mais e mais com campanhas revolucionárias, de fazer mais e mais porcarias, né, para não dizer outras palavras mais feias que eu não posso falar aqui num perfil da sociedade Chesterton, que é educado, certo? Mais e mais e mais e mais isso. E quem vai se sacrificando, quem vai morrendo, quem vai, na verdade, perdendo a vida com isso? Nós, as crianças, certo? Então, veja, você teve que ir para a escola, certo? Muito provavelmente não tem alguém, muito provavelmente ninguém aqui que está vendo essa live, que já passou por essa live aqui, ou que vai assistir depois no YouTube, que nem o Guilherme tá falando, coloca no YouTube, a gente tá botando lá, cara. Tá no IGTV, no YouTube. Ninguém de nós escapou da escola, certo? Você provavelmente não escapou da escola. Você provavelmente, se você parar pra pensar, onde é que você aprendeu um monte de porcaria, um monte de coisa ruim, você vai perceber que foi na escola. Talvez você teve um professor muito bom, que ajudou muito você, que tem boas lembranças, você teve grandes amigos lá, etc. Mas, em geral, assim, na minha opinião, tá, a escola ela não marca tanta coisa assim atualmente, certo? De uns 15, 20 anos pra cá, na verdade, a escola só te coloca no caminho de coisas ruins, certo? Onde você tem acesso à pornografia, onde você tem acesso a ideias malucas, onde você começa a sair com amigos para fazer merda, onde você começa a produzir, né, uma série de ideias na cabeça dos jovens, onde eles acham que a revolução é aquilo que há de melhor a ser feito, né? A revolução não só de pegarem armas, etc. Não estou falando disso, mas a revolução sexual, a revolução das ideias, a revolução contra os pais, por aí vai, tá? Essas coisas todas aí que acontece. Bom, o fato é que eu e você tivemos este problema. Eu e você vivemos essa realidade de dificuldade. O Chesterton viveu, mas veja, a escola no período do Chesterton era muito boa. Inclusive ele, na sua autobiografia, elogia muito algumas coisas, alguns professores, ou seja, era um ensino formal muito melhor que o nosso ensino, certo? Muito, muito melhor. Não, assim, é um oceano, não tem comparação. Não tem comparação. As diferenças dos ensinos, certo? A escola brasileira hoje é uma palhaçada, é uma piada, tá? E aí o que acontece, então? O próprio Chesterton
vem apresentar para nós um modo de você sair dessa realidade, de você conseguir superar isso, certo? Então eu vou ler aqui, vou pegar aqui o cenário, certo? E vou ler para vocês o que o próprio Chesterton fala, então, sobre um modo, né? Ou seja, no primeiro momento, o Chesterton fala que é preciso, só para eu contextualizar o parágrafo que eu vou ler para vocês aqui, que é preciso colocar a religião em primeiro lugar, certo? E a educação, então, a serviço da religião, certo? Para que o homem aprenda a desprezar aquilo que deve ser desprezado e amar aquilo que deve ser amado, beleza? E ele fala assim, né? Fala que surge nos instruídos uma vaidade mesquinha pela sua educação, né? Sejam eles autodidatos ou simplesmente educados pelo Estado. A educação deveria ser uma luz dada a um homem para que explorasse todas as coisas, especialmente as que lhe estão mais distantes. A educação tende hoje a ser um holofote, coisa centrada inteiramente em si mesmo. Pode-se lhe fazer alguma melhora ao ligar holofotes igualmente vívidos e talvez vulgares que iluminem também umas quantas outras pessoas. Mas a única cura definitiva é desligar a sua luz e deixar o homem ver as estrelas, certo? Ou seja, é o que o Chesterton está falando aqui. Então, este processo, né, retroalimentativo de idolatria à escola, essa superstição, né, esse falso Deus que foi erguido, então, pela educação moderna, certo? Esse processo precisa ser destituído do trono do nosso coração, da nossa inteligência. Deve ser tirado do centro das coisas. É preciso tirar este holofote, essa luz artificial que de vez em quando até ilumina um ou outro. Ou seja, é sim para a educação ajudar as pessoas, aumentar a capacidade dela, né, de fazer cálculos, de se comunicar, ter uma boa linguagem, etc., né, de crescer, de aprender história, geografia, química, física. Bom, tudo isso daí. Porém, o problema é que esta educação ela é voltada para si mesma, ela não é voltada para algo que vai além dela. Ou seja, as estrelas elas mostram algo que vai além de nós. Elas mostram um céu, nos mostram um Criador, né? Nos mostram uma criação. Elas nos mostram, né, que existe um Logos que tudo pensa, que criou tudo como uma finalidade. Então, isto, né, é um primeiro passo para a religião, para viver uma vida alegre e feliz de fato. Coisa que a escola não ensina você, certo? A escola não ensina você a buscar esta alegria, buscar esta felicidade. Ela não faz isso com você, ela faz justamente o contrário. Ela te ensina a buscar aquilo que é fugaz, aquilo que passa, né? O Wagner está perguntando qual é o nome do livro, meu caro? O Essencial de Chesterton, certo? Está em promoção no link da bio da nossa livraria. Toda semana nós vemos aqui, então, um capítulo desta obra. Nós já estamos aí um pouquinho depois da metade. Se você for entrar no GTV, ó, já estamos aqui já, certo? Isso aqui foi a primeira parte, aqui agora vamos para cá. Se você for entrar no GTV, aqui da Sociedade, você vai ver, né, que tem ali já 20 lives sobre essa obra. Uma live por capítulo, certo? 20 já, essa é a 21ª, episódio número 21. Então, todas as lives a gente trata um capítulo, porque cada capítulo expõe uma ideia principal de Chesterton, certo? Então, hoje nós estamos vendo a ideia de Chesterton sobre a questão da escola, né? Então, por isso, essa live está propondo, ou seja, está propondo mostrar, né, aquilo que Chesterton pensava sobre essa superstição em torno da educação escolar, que na verdade nada mais é do que, então, como você estava falando, um falso Deus, né, colocado como uma finalidade, ou seja, a grande finalidade dos pais, já naquela época, era colocar o filho na escola para que ele saísse dali pronto. Quando na verdade ele não sai dali pronto, ele sai dali absolutamente despreparado, intelectualmente, certo? Alguns até saem preparados, mas a maioria sai despreparado intelectualmente, moralmente degenerado em alguma espécie, né? E então com um tempo perdido gigantesco, sendo que ele poderia estar direcionando tudo isso para um bem verdadeiro, para o próprio Deus, para a religião, que no caso aqui é o catolicismo, certo? Deveria estar buscando Deus, e ao invés de fazer isso, eles estão buscando um método, buscando uma sociedade perfeita, uma educação para o mercado, uma educação
para isso ou para aquilo, etc, etc, quando na verdade nada disso resolve, nada disso soluciona os dilemas humanos verdadeiros, certo? Então por isso que o Chesterton fala, olha, desliguem esta porcaria de holofote que não está resolvendo nada, está só fazendo um teatro aí, e olhemos todos para a luz das estrelas, ou seja, para a realidade, para a vida como ela é, para o próprio Deus Criador de todas as coisas. Wagner, tu falaste agora uma coisa essencial para a educação católica, certo? Essencial. Eu tenho vários estudos aí ao longo dos últimos anos, o meu TCC em filosofia, inclusive, foi sobre a pedagogia, a finalidade da pedagogia de Hugo de São Vítor, que é um pedagogo medieval, que, enfim, é um gigante na história, né? Onde falamos de finalidade educacional. Chesterton conhecia a educação medieval muito, muito bem, certo? Essa tua frase aí, as escolas deveriam educar as pessoas para o céu, é exatamente, né, a essência da educação católica. A essência da educação católica é a educação para a santidade, para o céu, né, para o temor de Deus. Ou seja, ao longo de toda a história do catolicismo, a igreja sempre se meteu no assunto educação, né? E sempre se meteu nesse assunto para direcionar o homem a um fim, certo? Então todas as vezes que quando ela ia dar um tiro e ela percebia um movimento estranho, igual no começo da live a gente falou, né, do menino que dava um tiro na arma e a arma dava um coice para trás, né, e aquilo surpreendia ele, depois, conforme o tempo não surpreendia mais, todas as vezes que a igreja percebia que então esse coice para trás estava atrapalhando, né, ela dava um jeito de remanejar, ajeitar para o tiro sair certo. Beleza? Então, veja, para o Chesterton agora, toda vez que a educação moderna dá o tiro e percebe que sai errado, ela continua fazendo, ela não consegue aprender com a tradição, ela não consegue aprender com os erros passados. E o Chesterton, conhecendo a história da educação, né, conhecendo a educação medieval, sabendo da realidade da educação do seu tempo, está então clamando para se voltar os olhos novamente à educação para o céu. Aí tu acertou na mosca, meu caro, certo? Exatamente essa educação que a gente vê em Hugo de São Vítor, que vê na fundação das universidades, que vê nos escolásticos, que vê, enfim, antes também, muito antes, né, nos beneditinos, etc, 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 certo? Então, veja só. E daí, então, nós vamos para essa solução final do Chesterton, que é voltar a desprezar a educação como um fim último, né, e colocar de volta o fim último no seu devido lugar, né? Ou como ele mesmo diz no artigo, as primeiras coisas por primeiro, beleza? Então isso é muito, muito importante. Vamos então às perguntas de vocês sobre educação, sobre escola, sobre Chesterton, sobre esse assunto, certo? E aí a gente encaminha depois para o final. Vamos responder vocês por aqui. Vamos lá, aqui eu me escolo um pouquinho para frente aqui, fica mais bacana. Ó, o Alexandre aí está falando, professor, no Brasil de hoje educar os filhos para o céu só é possível na educação domiciliar? Não, meu caro, não é só possível nisso, né? Inclusive, a educação domiciliar é uma grande saída assim, para muitas pessoas, está muito em pauta, está em voga, né? E, sinceramente, eu considero muito educar, né? Vocês sabem que meu filho está a caminho, quem não sabe aí, falta pouco para ele nascer. Então, se eu não conseguir encontrar uma escola verdadeiramente católica, né, a ideia é fazer justamente o homeschooling, porque é muito importante cuidar da educação do seu filho, é a coisa mais importante que tem, mas educação para o céu. Então, se não encontrar uma escola verdadeiramente católica, um lugar onde tenha uma escola dessa, fundarmos eu e uns amigos uma escola assim, sim, a ideia é fazer educação domiciliar, certo? Querendo o Estado ou não, o Estado não deveria se meter nisso, cada vez mais eles querem evitar isso, porque justamente a escola forma, né, seus militantes próprios e termina então com a inocência, a pureza das crianças, a inteligência das crianças, por aí vai. Então veja só, não é somente, certo? Não é somente na educação domiciliar que se ensina a buscar o céu, né? Porém, se você tem escolas como nós temos atualmente, salvo raras exceções, sempre é bom e importante falar, se nós não temos isso, né, nós não temos uma escola decente para largar o filho, evidentemente que você tem que evitar o mal maior, né, e fazer um esforço, então, para a educação domiciliar. Eu penso assim, pelo menos, certo? Aqui uma outra pergunta, entrou assim agora a pergunta. Como está o processo de beatificação do Chesterton, certo? Olha, meu caro, até as últimas informações que eu fiquei sabendo,
o processo de beatificação do Chesterton está em aberto, mas parado, certo? O bispo da diocese onde foi aberta, ele meio que lavou as mãos, né, e deixou para o próximo aí resolver a questão, e até agora não se tem notícia das coisas que estão acontecendo, certo? Escolas confessionais, o Pitacos Úteis BR, né, tá falando aí, sim, escolas confessionais são uma excelente saída, inclusive é muito mais tradicional, né, no sentido de tradição chestertoniana aí, ou seja, a igreja sempre se preocupou em fundar escolas, né, em sair fundando escolas. E o Chesterton não é contra a escola, certo? Ele é contra a escola moderna. Isso é importante ficar frisado aqui. O Chesterton é sim a favor da educação domiciliar, se esse for o caso, mas uma educação domiciliar que também tem o mesmo fim, porque se for só para se bajular, só para botar o holofote em si, e for um fim em si mesmo, vale a mesma máxima, os mesmos princípios que o Chesterton estava explicando ali, certo? Vale a mesma coisa. Então, ou você coloca os fins últimos no seu devido lugar, né? As primeiras coisas em primeiro, ou então não adianta nada ser escola confessional ou não, ser na educação domiciliar ou não. O que importa mesmo é você ter a direção certa, aprender com os coices, certo? Para quem está acompanhando a live desde o início vai entender bem, certo? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta aí para fazer, ou se nós já nos encaminhamos para o nosso final. Se tem, façam agora ou cale-se para sempre. Mas fica aqui reiterado, então, este pensamento de Chesterton sobre a escola, né? Sobre principalmente a educação escolar e a finalidade desta educação. E a necessidade que nós temos de romper com essa idolatria, com este falso Deus que se tornou aí a escola no mundo moderno. E veja, é uma decadência de uns 800, 900 anos quase, que nos últimos séculos, os últimos 2 principalmente, foi algo assim cada vez mais para o brejo, né? Para o brejo, literalmente isso, certo, meus amigos? Então, não esqueçam que semana que vem, na próxima segunda-feira, 9h30 da noite, nós estaremos aqui de novo no programa Grama é Verde, falando as coisas óbvias que Chesterton acreditava, mas daquele modo que só Chesterton sabe nos ensinar, certo? Se você gostou dessa live aqui, mande para seus amigos, vai estar no nosso GTV, vai estar no nosso canal logo em breve. E, enfim, nos acompanhe aí toda semana, vamos conversar um pouco, vamos falar de Chesterton, vamos falar das ideias que este grande escritor nos ensina sempre, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, um grande abraço. Ó, entrou mais uma pergunta na finaleira, antes tarde que nunca, né? Parece-me que algumas escolas confessionais católicas estão se afastando do escopo de submeter a educação à religião, como diz o autor. O que você acha? Concordo plenamente. Não só parece como é, certo? De fato, em muitas escolas confessionais, principalmente as católicas, que é onde eu tenho contato maior, escolas protestantes eu não sei tanto, né? Mas também tem isso. Mas as católicas é uma coisa assim absurda, cada vez mais, né, está se distanciando dessa educação verdadeiramente católica, essa educação que verdadeiramente eleva o homem para a busca da santidade, do céu, está na verdade, é uma coisa assim, totalmente infiltrada de inimigos que ensinam coisas contrárias à igreja, sobre Inquisição, sobre Idade Média, sobre mulher, sobre escravidão, sobre isso, sobre aquilo, etc. Tudo que a igreja não fez, eles ensinam como mentiras, e você sabe que mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? Então isso acontece muitas e muitas vezes, certo? Boa noite, mesmo pegando no finalzinho, perdi, saiu o compromisso, deu pra tirar muita coisa agora. Abraço, continue assim, meu amigo, show a live. Isso aí, Gabriel, tamo junto, meu caro. É isso aí, agora definitivamente vamos terminar, então quem mandou pergunta mandou, quem mandou comentário mandou, quem não mandou já não pode mandar mais. Segunda-feira que vem estaremos de volta, 9h30 da noite. Fiquem com Deus e não esqueçam de ler Chesterton. Valeu? Um grande abraço e até uma próxima, meus amigos. Valeu!